Vão, Haverim, Hakol Beseder, Baru Hata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bedevaro. Hoje nós temos uma porçãozinha aqui grande. Vamos tentar ser o mais breve possível. Vamos dar continuidade, só relembrando o que passou anteriormente. Então, Jacó se encontra com Esaú, seu irmão, e ele vem, se lança em seus braços, seu pescoço e o beija, né? E termina ele perguntando quem eram aqueles que estavam com ele, né? E vamos dar continuidade daí. Rumash Torá. Então hoje é quarta-feira, tá? 29 de novembro de 2023 e nós vamos ler aqui a quarta parte da porção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahal banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Nos escolheste em todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. As serviçais aproximaram-se com seus filhos e prostraram-se. E Lé e seus filhos também se aproximaram e prostraram-se. Depois Yosef e Rahel vieram e prostraram-se. Ele disse: O que você tem a ver com todo esse acampamento que veio me saudar? Ele disse: Para ganhar favor em seus olhos. Esaf disse: Eu tenho muito, meu irmão, que permaneça contigo o que é teu. Yaakov disse: Não, por favor, se eu encontrei graça a seus olhos, então tome meu presente de minhas mãos, porque eu vi a face que é como ver a face de Deus. Eu vi a sua face como ver a face de Deus. E o Senhor me recebeu favoravelmente. Por favor, aceite meu presente que foi trazido para você, pois Deus tem sido benevolente comigo e eu tenho tudo. Ele insistiu e ele pegou. Ele disse: Ponhamos-nos a caminho e caminhamos junto contigo. Ele disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis. Os rebanhos e o gado e as suas crias dependem de mim. Se eles forem apressados, em um dia todo o rebanho morrerá. Que meu senhor, por favor, siga adiante de seu servo. Eu irei mais lentamente, de acordo com a força de trabalho e de acordo com o passo das crianças, até que eu me encontre com o meu senhor em Seir. Disse Esaf: Deixa-me colocar algum dos meus homens à sua disposição. Ele disse: Para que isso? Apenas deixa-me encontrar graça aos olhos de meu senhor. Nesse dia, Esaf retomou seu caminho para Seir. Yaakov seguiu para Sucote, e ali ele construiu para si uma casa e fez cabanas para seu rebanho. Por isso ele chamou o lugar de Sucote. Yaakov chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro desde que saíra de Padã-Arã. Ele montou um acampamento diante da cidade, ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu sua tenda dos filhos de Ramô, chefe de Shechem, por 100 quesitas. Ele ali ergueu um altar e chamou-o de Deus, o Deus de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayim ulanatan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, universo, que nos deste a tua Torá. Pessoal, vamos pegar aqui
primeiro que eu quero comentar aqui é sobre como foram apresentadas as pessoas perante Esaú, tá? No versículo 6 do 32, do capítulo 32 de Gênesis, diz assim que as serviçais se aproximaram-se com seus filhos e prostaram-se. Depois veio Leia e seus filhos também aproximaram e prostaram-se. Depois Iosef e Rahel vieram e prostaram-se. Qual que é o segredo? Qual que é a diferença aqui que a Torá nos traz sobre a maneira que elas se apresentaram perante Esaú? Você vai ver que a diferença aqui é o comportamento de José, Iosef. Ele foi o único que tomou a frente da sua mãe e se apresentou antes dela, tá? Rashi, ele nos comenta o seguinte aqui. Em todos os demais casos, a mãe se aproximara antes dos filhos, mas no caso de Rahel, Yosef aproximou-se antes dela. Por quê? O que o José quis dizer? Minha mãe é bela, e talvez o perverso coloque seus olhos nela e se interesse por ela. Ficarei em pé diante dela, a fim de impedir que ele a veja. Tá? Mais uma vez eu lembro aqui com vocês, meus amigos, que a Torá ela não dá ponto sem nó. A diferença aqui é justamente, nós vemos uma sequência das filhas dos serviçais, das servas, desculpa, se apresentarem na frente dos seus filhos, bem como Leia e seus filhos. Aí quando chega aqui, José ele toma a iniciativa. Ele vê que sua mãe é bonita, ele pega e fica na frente. Talvez esse perverso, né, a olhe com desejo. Ele pegou e se colocou na frente para tampar a visão dele, tá? O Urash ele termina aqui comentando que foi devido a isso que Yosef mereceu a bênção em relação a sobre os olhos, tá? Que está lá em Gênesis 49, versículo 22, que nenhum mal olhado pode prejudicá-lo por ele ter se levantado entre a frente dos olhos de Esaú, tá bom? Dando continuidade. Ele disse: o que você tem a ver com todo esse acampamento que veio me saudar? Esaú perguntando para Yosef. Ele disse: para ganhar favor em seus olhos. Esaú disse: eu tenho muito, meu irmão, que permaneça contigo o que é teu. Jacó não insistiu para ele ficar com aqueles presentes a qual ele tinha enviado com os 3 servos, né? Onde a gente detalhou a ordem certinha de como Jacó ele era inteligente, ele era astuto, ele separou cada porção ali dos animais segundo as necessidades de procriação de cada um, tá? E mandou adiante para que viesse a ser dado de presente a Esaú. Só que o que eu quero chamar aqui a atenção é o que ele fala para Esaú. Porque eu vi sua face, que é como ver a face de Deus. O Senhor me recebeu favoravelmente. Aqui nós conseguimos amarrar justamente com a questão do Malar, o anjo que lutou com Jacó, qual nós comentamos que na verdade era o Malar de Esaú, tá? E que ele veio ali até Jacó. Ele veio até Jacó justamente para contestar que Jacó havia roubado, né? Até então, não só a primogenitura como as bênçãos, mas aqui ele entende, o anjo acaba entendendo, nós explicamos na paraxá anterior, não vamos focar nisso, tá? Mas eu quero dizer que justamente ele fala que ele viu como fosse a face do seu irmão, de Esaú, tá? E que foi favoravelmente, foi como se ele visse a face de Deus. Por isso chamou aquele lugar lá de Peniel, né? A face de Deus, Panab, face, tá? E justamente, pessoal,
Entendam bem isso. Cada pessoa ela tem um malar. E esse malar é o que nos acompanha desde o nosso nascimento até o último dia de nossas vidas. É o que anota tudo, que escreve tudo sobre o nosso comportamento. Então ele sabia de tudo que havia acontecido ali com Jacó e Esaú, no caso da primogenitura e das bênçãos, ele veio contestar, porém ele viu que realmente as bênçãos pertenciam a Jacó. Por favor, aceite meu presente. Aqui Jacó ele começa a insistir, né? E fala que Deus foi benevolente com ele, né? E ele diz: "Ponhamos a caminho. Eu caminharei junto contigo", tá? Ele começa a insistir em relação aos presentes e Esaú acaba aceitando. Ele fala para Jacó: "Ponhamos a caminho e eu caminharei junto contigo", tá? Aqui no que eu posso dizer para vocês, no hebraico, pôr-se a caminho, caminhar-te contigo, quer dizer lado a lado, tá? Ou seja, ele caminharia com Jacó no ritmo dele, tá? Por quê? Ele estava sozinho, ele estava com o camelo e ele estava com 400 homens de guerra. Jacó não, ele tinha todo um acampamento com centenas de ovelhas, centenas de carneiros, centenas de toda sorte de animais que são pastoráveis. E tinha crianças e crianças pequenas. Então o ritmo que ele caminharia era menor do que do Esaú. Esaú se propôs a ficar do lado dele e caminhar no ritmo dele, tá? Só tô lendo aqui o comentário para ver se eu consigo extrair mais alguma coisa, tá? Mas dando continuidade, essa é a interpretação correta desse passuco, desse versículo, tá? Jacó contesta, né? E diz: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis, o rebanho, o gado e as suas crias dependem de mim, tá? E se eles forem apressados em um dia, todo o rebanho morrerá. Justamente o que a gente estava comentando aqui. Tem todo esse processo, né? Que não se pode apressar o rebanho. Ele tem que caminhar conforme o ritmo dele. Haviam pequenos bezerros, haviam pequenos cordeiros, então não poderia andar no mesmo ritmo que Isaú. Que o meu senhor, por favor, siga adiante de seu servo. Eu irei mais lentamente, de acordo com a força de trabalho, de acordo com o passo das crianças, até que eu me encontre com o senhor em Seir. Na verdade, aqui, o que nós vemos? Jacó, ele não queria ir acompanhando de Esaú. Jacó, na verdade, ele ainda queria que... Como é que eu posso dizer para vocês? Na verdade, ele ainda temia o seu irmão. O comportamento do seu irmão, na verdade. Né? Segundo Rashi, quando ele... Eu vou pegar o comentário que é mais fácil. Rashi comenta aqui que sobre até que eu encontre meu senhor em Seir. Na verdade, Jacó diz que Isaac seria uma viagem mais longa, pois tinha a intenção de ir apenas até Sucote. Né? Ele não queria realmente ir. E não até o lugar onde Esaf estava, porque se Esaf tivesse a intenção de fazer mal, aguardará até que eu chegue até ele. E Jacob acabou não indo, tá? Aqui tem um comentário que ele é um pouquinho mais profundo. Ele é literal, mas ele é um pouco profundo sobre a questão do Mashiach, tá? Que isso aqui tá lá no Midrash de Bereshit Rabbah, é um assunto bem mais complexo, mas eu só vou dar uma pauta para vocês. Que ele fala assim: quando irá?
nos dias de Machia. Quando que Jacó irá tecer? Nos dias de Machia, como está dito e subirão os salvadores a montanha de Sião, para julgar a montanha de Esaf. Tá? Isso aqui está lá em Obadias, no capítulo 1, versículo 21. Nós teremos que parar aqui, pegar Obadias, ler e entender qual que é o significado profundo, por que Jacó ele tinha essa visão profética, que nos dias do Machia ele subiria até a terra de Edom, no caso ali, né? Tá? Mas prefigura justamente a questão do Machia, tá? E Rashi ele comenta aqui que no Midrash tem muitas interpretações sobre essa sessão, tá? Midrash Rabbah 78, versículo 14. Tá? Como eu falo, dá pra gente tirar um outro shiur só sobre essa questão aqui, mas na verdade ele não queria ir porque ele ainda temia que chegando lá, Esaf ainda fizesse mal a ele. Esaú ainda insistiu, falando que poderia dar-lhe alguns dos homens para ele. Jacó recusou, tá? E ele disse: para que isso? Apenas deixe-me encontrar graça aos olhos de meu senhor. Nesse dia, Esaf retomou o seu caminho para Seir. Jacó seguiu para Sucote. Ali ele construiu para si uma casa e fez cabanas para seu rebanho. Por isso ele chamou o lugar de Sucote, tá? Sucote significa cabanas, tá? Infelizmente, tivemos o término das festas de Sukkah, no dia 7, lá no 7 de outubro, tá? E todos sabem o que aconteceu no último dia de Sukkah, no dia de Sukkot, que era o último dia de Simchat Torah, onde o povo judeu ia se alegrar com a Torá, e teve aqueles ataques lá na parte sul de Israel do grupo terrorista Hamas, tá? Então daqui deriva também a palavra Sukkot, tá? Cabanas. O costume e a questão de se comemorar Sukkah, a Sukkot, os 7 dias ali que Deus fala para ficar em tendas em Sukkah, foi porque Deus os havia guardado depois em Sukkot, em Sukkah, no Mizraim, depois do caminho do Egito, Deret Bar Mideba, né, no caminho do deserto. Jacob chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro, desde que sairia de Padarã. Ele montou o acampamento diante da cidade. Ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu sua tenda dos filhos de Hamor, chefe de Shechem, por 100 quicitas. Ele ali ergueu um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. Tá? E aqui nós terminamos a nossa porção. Nessa última parte aqui, tem uma palavra que chama a atenção. Diz assim que ele chegou na terra de Canaã inteiro. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o comentário de Rashi para a gente poder nos aprofundar. Inteiro em seu corpo, pois ele fora curado de sua luxação. Lembra que ele havia lutado com o anjo? Ele estava mancando. Aqui ele já não estava mais mancando, ele chegou inteiro, tá? Inteiro em seus bens, nada perdeu, pois não perdera nada apesar de todo aquele presente que lhe dera para Esaf, tá? Inteiro em Torá, pois não havia esquecido nada de seus estudos, mesmo estando na casa de Lavã. O que eu posso pegar aqui, pessoal, e trazer para a gente, para os dias de hoje, para aplicação em nossas vidas, antes da gente terminar com o último versículo 20. Nós estamos lendo aqui toda a história de Yaakov, o terceiro dos patriarcas do povo judeu.
Jacó, ele era um homem, desde quando criança, que vivia em tendas. Ele estava sempre em tendas, ele estava sempre aprendendo. Ele estava indo para a academia de Shem e Ever, que era o filho e o bisneto de Noa. Então ele passava todo o tempo aprendendo sobre Deus. Tá? Por isso diz a vivia em tendas. Então ele estava sempre ali dentro aprendendo algo. Em relação já Esaú, nós sabemos que não. Esaú, ele era um homem do campo, um homem da caça. Ele estava sempre ali no meio daquele povo que está, sabe, mentira, contando vantagem. Nós sabemos como ele foi criado e acabou se tornando um urachá, uma pessoa má, né? Isso aos olhos de sua mãe, aos olhos do seu pai, mesmo que seu pai não quisesse enxergar eles, porque todo pai acredita ainda que o filho ele tem, né? Vou usar o termo em português, o filho ainda tem salvação, o filho não se perca, né? Jacó teve aquela situação de ter que se disfarçar de Esaú, por ordem de sua mãe Rebeca, né? Foi desmascarado, teve que fugir para não morrer, trabalhou 7 anos por uma filha, com uma mulher, recebeu outra, teve que trabalhar mais 7 pela outra, embora ele tivesse recebido na prova na mesma semana, mas acabou trabalhando mais 7 por ela. Trabalhou dia e noite, como ele comenta, que o sol de manhã e à tarde o queimava e à noite o frio congelava até sua alma. Ele teve que suportar mais de 100 vezes a mudança de salário do seu pagamento em relação ao seu pastoreio, em relação ao rebanho do seu sogro Labã. E chegamos aqui a ele chegar em confronto com Esaú. Ele achar que haveria um confronto físico porque ele achava ainda que Esaú queria o matar. E ele chega agora no final e ele vê que realmente Deus estava com ele a ponto dele falar: na face de Esaú eu vi a face de Deus, a benevolência, tá? E o versículo aqui diz que ele chegou inteiro, ou seja, ele nesse tempo todo, nesses anos todos, você pode ver que não foi uma vida fácil, e nem vai ser mais daqui para frente. Quem conhece a história de Jacó, que agora vai vir a questão do seu filho José, todos sabemos, né? Quem conhece. Nós vamos aprofundar muito, vai ter muitas coisas interessantes sobre isso aqui. Mas você entende o como muitas das vezes nós fazemos de nós vítimas, nos vitimizamos em relação às adversidades que vem na nossa vida. Ah, eu estou desempregado. Ah, o meu filho não me respeita. Ah, eu não tenho sorte em nada na minha vida. Ah, eu não sei o que. Mas você para pensar de que em nenhum momento de toda essa tribulação que Jacó teve, ele não perdeu nada em relação à confiança, né, em Hashem. A bitachon dele, a confiança em Hashem, por mais que nós tivemos lido que ele se programou, ele se preparou, mas a confiança dele vinha em Hashem, vinha em Deus, tá? E como o Rashi disse, ele chegou inteiro, mesmo que o anjo deslocou a sua parte da sua coxa ali, mesmo que ele teve que dar parte dos seus bens para seu irmão, ao qual não merecia, vamos ser bem sinceros, aquilo foi dele, toda aquela situação foi para apaziguar a raiva de Esaú, mesmo que ele passou pelo que ele passou na casa de Lavã, e ele ainda diz que inteiro em Torá, pois não havia esquecido de nada dos seus estatutos, mesmo estando na casa de Lavã, ou seja, mesmo em 20 anos na casa de uma pessoa perversa, uma pessoa do urachá, de um idólatra, ele ainda guardou os mandamentos de Deus. Então não importa o que você esteja passando. Entenda bem isso. Se você confia em Deus, você entende que esse processo ele vem de Hakadosh Baruch Hu, ele vem de Hashem. Pode parecer que está difícil, só que no final você vai dizer como Esaú:
você vai poder olhar e vai falar, tudo isso foi um plano de Hashem. Tudo isso fazia parte do que Deus queria me tornar uma pessoa mais forte. Uma pessoa que tivesse algo a falar para as próximas pessoas, para as gerações futuras. Eu falo, eu repito e vou sempre repetir. A Torá, a palavra Torá vem de instrução, vem de ensinar, tá? Então quando eu digo aqui Torá, eu estou falando as instruções. Instruções de quem? De Hashem, as instruções de Deus. Tudo o que você vai passar na sua vida está aqui dentro dos 5 livros que Moisés escreveu. O seu nome está aqui dentro. Quem conhece um pouquinho de Gemátria, da Torá, ou Kabbalah, você consegue encontrar o seu nome aqui dentro. Nós vamos entender um pouquinho disso mais lá na frente, com Moisés. Tá? Moisés vai ser o que vai dar mais a profundidade aos preceitos e aos mandamentos de Deus e provar como a Torá tem tudo escrito, desde o começo ao final dos tempos. Tá? Então, que viemos ser como Jacó, que viemos ser como Jacó. Não importa, tá difícil, pode parecer, mas você confia em Deus? Olha e veja a face de Deus em tudo. Eu costumo dizer, eu sei que é difícil porque nós não fomos criados assim, mesmo pelos nossos pais, ou mesmo nas religiões que nos são apresentadas, a gente entende o mal como vindo de um ser que é maligno. Mas você vai ler comigo aqui, em nenhum momento vai se falar sobre esse ser maligno que ele vem com vontade própria fazer ele mal. Você comigo aqui, você continuar aqui comigo inteiro, até o último versículo da Torá, você vai entender que nada, que até as coisas ruins que acontecem na tua vida são permissão de Hakadosh Baruch Hu. São a permissão de Deus. E se ele está te dando algo que no momento parecer difícil, vou dizer amargo, é para que isso lá na frente venha te servir. É como um pai que faz com o filho. Tá? Não é por maldade. É querendo que o filho seja forte, que o filho esteja preparado. E Hakadosh Baruch Hu vai muito mais além disso. Muito mais além disso. Vocês não têm ideia, nesses 20 anos que eu estou no judaísmo, o que eu tenho compreendido, onde Deus estava em cada situação que parecia da minha vida, parecia ser ruim. Aos olhos das pessoas pode parecer, o fulano está passando por uma prova. Não, esqueça isso. Isso que está acontecendo na sua vida é para você chegar a algum lugar que só Deus ele sabe o que é. Então aprenda uma coisa, entenda, né? Tem um conceito que fala assim, traga Deus para a sua sociedade, faça de Deus o seu sócio na sua vida, na administração da sua vida. Tá? Quem é um sócio? Quem já teve aqui uma microempresa, já trabalhou, sabe que o sócio é aquele que divide parte contigo numa empresa, de um capital, é aquele que te ajuda, tá? Mas ele pode ter falhas, mas Hakadosh Baruch Hu, Deus, ele não tem falhas. E ele foi sócio. Você vê que Jacó, ele chama Deus para a sociedade com ele. Se você me cuidar, se você me der de comer, der meu pão, se você me der de sustento, se você me der de veste, você me levar e trazer em paz, eu vou dar os 10%. Olha a profundidade do que Jacó falou com Hakadosh Baruch Hu. Ele chamou Deus para uma sociedade com ele. Faça de Deus o teu sócio, que você não vai perder nada, tá? Você não vai perder nada. Vamos terminar aqui. Diz aqui que então ele comprou um campo, tá? Ele comprou esse campo, tá? Por 100 quesitas. E ali ele ergueu um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. Deus de Israel. Então, meus amigos, nós terminamos aqui, tá bom? E que nós possamos entender e compreender
que no final ele ergueu esse altar com o novo nome que Deus tinha dado para ele, porque ele havia lutado com Deus e com os homens e venceu. E o altar ali foi reconhecendo que Deus esteve com ele nesse tempo todo. Tá bom? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, transmitindo esse pouco do conhecimento que eu tenho, tá? Eu quero fazer dessa aula em mérito novamente aos demais reféns que estão na mão do grupo terrorista Hamas e dos soldados que estão ali arriscando suas vidas para trazê-los de volta, tá? E que nós, no dia de hoje, nessa quarta-feira, possamos entender, compreender que quando os sábios nos diz, como o Rebbe nos diz, viver com a paraxá da semana, viver com aquela porção do dia, você saber que isso que nós lemos aqui, que nós entendemos aqui, serve para o dia de hoje. Pode procurar que vai servir para o seu dia, tá? Então, mais uma vez eu agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilha para quem você achar que esse conteúdo é relevante. E vamos assim propagar a maior profundidade do conhecimento da Bíblia para todos. Tá bom? Mais uma vez, Toda Aravá, muito obrigado e Lehi Traot.